paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, esse vídeo aqui eu vou colocar um áudio do ancião Hélio Bianco lá da Inglaterra. Esse áudio é de ontem, o culto de ontem. Ontem foi quinta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2023. 2 dias depois da nossa live, que a gente fez leu a carta do diácono lá na Inglaterra, contando todas as mazelas do ministério daquela região, tudo brasileiro ali, não tem nenhum inglês naquilo lá, rapaz, né? Aquela balela toda, né? Você vê aquelas fuxicaiadas daquelas espiãs da piedade, as irmãs da piedade, né? E toda aquela jogo de intrigas e de interesses e de perseguição, né? Terça-feira, isso foi terça-feira, ok? Quarta, quinta, quarta, quinta-feira, o Hélio Bianco, ele está ali na Itália. Lembra quando a gente errou a data? Erramos só a data. Ele está lá na Itália agora, tentando resolver algumas coisinhas lá que a gente já vai falar para vocês depois, mais para frente, ok? Está por ali pela Itália e já foi congregar na Inglaterra. E e a gente vai ouvir essa pregação, que é óbvio que ela é uma espécie de uma resposta para a live. Aliás, a live não, é uma espécie de uma resposta para a carta do ex-diácono, que agora é ex-diácono, o irmão Rogério, né, de Stefano, o irmão Rogério de Stefano, tá? E nessa carta nessa pregação, né, que eles sempre usam a pregação para atacar as pessoas. Nessa carta ele ataca os críticos, que somos nós, e também ele começa a exortar a igreja às boas obras. Pensa num povo zeloso de boas obras, né? Então ele começa a exortar o povo, né? Parece que ele enxerga ali, rapaz, mas aqui só tem encrenca, né? Esse povo precisa começar a produzir boas obras aqui, né? Um pelinho aqui, vai ficar aí. Então ele começa a exortar as pessoas às boas obras, né? Ele começa a exortar, tal. Vamos ouvir então o áudio, tá? Esse áudio é do dia de ontem, ok? Esse áudio é do dia de ontem, recente, tá? Culto do dia de ontem. E a gente vai ouvir então aqui o Bianco falando, né? Exortando o povo, tá? Já começa o áudio na hora que termina a leitura, que fala o amém para o povo, né? Vamos ouvir aqui então o áudio do ancião Hélio Bianco num culto lá na Inglaterra. Vamos ouvir aqui. Lembre-se que isso aqui é um vídeo de análise e eu vou fazer pausas para comentar. Eu não vou esperar falar tudo para depois eu comentar, que eu não vou nem lembrar mais de tudo que ele falou. Ok? Então vamos lá, segue aí. Amém. Irmãos, assim diz essas palavras que vemos aqui registrou, foi o Senhor Jesus. E se a gente ler todo o capítulo, vai entender que o Senhor estava falando com uma grande multidão. Aqui ele já começa falando uma bobagem, você vê, porque é por falta de argumento. Se você ler toda a Bíblia, você vai entender que ele estava falando com uma grande multidão. Você não precisa ler toda a Bíblia. Se no próprio texto que você lê, você vai ver que Jesus estava rodeado por uma multidão e ele estava pregando, né? Sabe? São bobagens que eles falam para querer dar uma de que entende ali o texto. Vamos ver, segue aí. E ensinando, transmitindo o Evangelho, transmitindo a boa notícia, e que a salvação para entender e obedece os seus ensinamentos. Então ele vem falando aqui, irmãos, sobre parábolas, a oração dominical início do capítulo. Depois ele vem falando que os fariseus até blasfemaram, porque, irmãos, quem fala muito, quem fala contra, quem irmão, é crítico, acaba blasfemando até contra o Espírito Santo. Olha a bobagem que esse senhor acabou de falar. Ele pega uma passagem bíblica e ele usa essa passagem bíblica fora do contexto que ele está pregando essa passagem. E aí ele diz que quem é crítico, tá? Ele não falou que alguns críticos podem blasfemar, não. Quem é crítico acaba blasfemando. Quando ele fala quem é crítico, colocando no singular, ele está simplesmente dizendo
ninguém pode criticar, porque se criticar, você blasfema. Entendeu? Então, só que ele não percebe da tamanha tolice que ele está falando aí, que a própria argumentação que ele está fazendo é de um homem chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus, é desse homem que era crítico. Esse homem estava criticando justamente o ministério da obra de Deus daquela época. Ele estava tecendo suas fortes críticas contra aqueles homens que usavam dos textos da lei para persuadir as pessoas, para dizimar as pessoas, arrancar as coisas das pessoas. Ele estava criticando esses homens que ensinavam novos mandamentos, enquanto eles subvertiam os ensinamentos dados por Deus, que é justamente a base do nosso trabalho aqui na internet. Você percebe? Então ele está lendo a respeito de um crítico, que foi o maior crítico de toda a história, Jesus Cristo, né? E distorcendo a passagem, dizendo que não pode criticar. Logo, o Hélio Bianco está querendo dizer que Jesus Cristo estava errado, ele não podia criticar. Jesus era crítico, e as críticas eram públicas. Ele fazia aos homens falsários, enganadores, falsos profetas, falsos mestres que ensinavam heresia. Ele fazia essas críticas em público para todo mundo ouvir. E teve uns que tomou até chicotada, viu, Hélio Bianco? Teve uns, Jesus não era o crítico bonzinho de falar, ai, vamos entregar na mão de Deus, vamos orar. Não, crítica forte, pesada. Ele olhava nos olhos desses camaradas e dizia, vocês são filhos do diabo. Entendeu? E teve uns lá que ele pegou o chicote e desceu-lhe nas costas. Vamos ouvir. E a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão para os homens. Seja crente ou não crente, blasfêmia contra o Espírito Santo, irmão, não tem perdão, nem nesse século, nem no século futuro. Então ele diz, olha só a frase que ele cria, dizendo, não pode criticar, quem critica blasfema. E quem critica blasfema contra o Espírito Santo, então você não tem mais salvação. Isso aqui ele está colocando medo nas pessoas de criticarem eles, de pensarem que, sabe, as pessoas não podem pensar que eles estão errados. Isso é ditadura, isso é diabólico. As ditaduras são diabólicas. Isso é diabólico. Você está querendo colocar um pano na boca das pessoas. Essa argumentação sua, Hélio Bianco, é um pano que você está socando na boca do camarada e batendo assim, ó. Cala a boca. Nós podemos fazer o que a gente quiser e ninguém pode nos criticar. É exatamente isso que você está fazendo. Tudo o contrário que a Bíblia diz. Jesus falou, julgai sim, julgai segundo a reta justiça. Em outra passagem bíblica também está falando, é lícito que haja heresia para que os sinceros se manifestem. Ou seja, o sincero tem que se manifestar contra a heresia. Em outra passagem fala, pode pregar até 1, 2, 3, não importa quanto. Saiba, os outros julguem tudo o que vocês estão pregando. O seu argumento, rapaz, o seu argumento sim, é um escárnio contra a palavra de Deus. Você está distorcendo os ensinamentos da Bíblia. E isso é um crime no Evangelho. Vamos ouvir. Deus fala de uma geração maldosa, uma geração ímpia, que vive que joga, faz libertação, faz cura. Não vai fazer nada. Se quer ensinar, mas com maldade, para pegar em alguma contradição. Espírito, irmão, que perseguiu a obra desde o princípio. Os espíritos não morrem. Eles continuam operando nas pessoas. E qualquer um que abrir o coração, vão ver que o espírito contrário pegou Pedro, irmão. O Senhor falou que o espírito está em Pedro, está atrás de Satanás. E não entende as coisas de Deus, só as coisas dos homens. E sabe como entrou isso em Pedro, irmão? Ele se engrandeceu. Quando a pessoa se envaidece, se ensoberbece, é a porta aberta para o inimigo. Momentos antes, o Senhor fez uma pergunta para os discípulos. Porque o Senhor falava junto com os discípulos com a multidão. Depois despedia a multidão, ficava só com os discípulos. Quando iam descansar, quando iam comer, quando voltavam para casa, porque tinham casa em Cafarnaum. Então, irmãos, o Senhor fez uma pergunta muito íntima para eles. Vocês que andavam aí no meio do povo e ouvem. Quem fala, o povo fala que eu sou quem? Sobre a minha pessoa, quem dizem que eu sou?
Então, olha, eu ouvi falar que acham que tu és Elias. Outro, eu ouvi falar que tu és Jeremias. Eu ouvi falar que tu és um dos profetas que voltou. Mas e vocês? Quem acham que eu sou? Houve silêncio. E Pedro falou: Senhor, tu és o Cristo. Tu és o Filho de Deus. Oh, Pedro, bem-aventurado você é. Isso aqui não te revelou, nem a carne nem o sangue, mas o meu Pai te revelou isso. E dá a entender, irmãos, que Pedro ficou muito feliz. Mas junto com essa felicidade, veio a vaidade. O Hélio Bianco distorce, ele falou: Pedro, né? Ainda bem que você revelou, o meu pai te revelou isso. Não foi o pai que revelou isso, né? Ele revelou o pai. Pedro falou o pai, ou seja, Pedro deu testemunho do pai, né? Outra coisa aqui, ele está pegando essa passagem bíblica, só que ele não explica a vocês que os conselhos de Pedro iriam contra os desígnios de Deus para Cristo. Ou seja, Deus tinha preparado para Cristo a cruz pela qual nós seríamos salvos. E hoje em dia, ele quer dizer que nós é que somos igual a Pedro, ou seja, nós é que estamos aqui tentando afastar vocês dos desígnios de Deus. E é tudo mentira, é tudo ao contrário disso. Quem está fazendo os serviços diabólicos que estava em Pedro naquela situação é justamente você, Hélio Bianco, quando você diz que a coleta é santa e faz parte da salvação, que isso aqui sim é um trabalho que a gente está fazendo, mostrando que vocês estão igual Pedro, ou seja, desviando as pessoas da verdade, desviando as pessoas dos desígnios de Deus. Deus quer para essas pessoas que elas tenham o pleno conhecimento do seu Filho, que está registrado no Evangelho. Jesus Cristo, né, é o foco de toda a verdade, é o ponto principal da revelação de Deus. E vocês escondem isso. Então, se tem alguém aqui que realmente está possuído por Satanás, né, trazendo mentiras e enganando as pessoas, esse alguém é você e a cúpula do Braz, como nós já provamos aqui. Hélio Bianco, você mesmo que está falando isso, tá? Você ensinou uma barbaridade, não se arrependeu e até hoje não pediu perdão às pessoas, tá? Então isso ainda pesa sobre você. Coleta é santa e faz parte da salvação. Da onde você tirou isso? Você tirou isso, não foi da Bíblia. Você arrancou isso das profundezas do inferno para ensinar o CCBano. Coisa de Hélio Bianco. Hélio Bianco também deu explanações esdrúxulas por que a Bíblia contém palavra de Deus ou a Bíblia não é palavra de Deus. Orientações esdrúxulas, né, pífias, né, pegando o argumento de algum personagem que está na Bíblia, um dos amigos de Jó, porque Deus reprova o que o amigo de Jó falou, você fala, então agora isso não é mais palavra de Deus. Você ignora que o termo palavra de Deus é dado às Escrituras por causa do registro que foram feitas ali de todas as pessoas estarem inspiradas pelo Espírito Santo. Não os atos que os personagens cometeram, falaram ou pronunciaram. Né? Não é isso que significa a palavra de Deus. O significado de palavra de Deus é que os escritores registraram tudo aquilo pela inspiração divina. Tá? E aí fora os outros companheiros seu, um que falou que Jesus ainda não reina, né? O outro pregando salvação por obras e assim por diante. Vocês é que estão espiritados, né? Com Satanás no couro, tá? Então vocês usam a Bíblia e distorcem a Bíblia. Dá para ver que a sua argumentação é uma pregação fria, é uma pregação fria, isolada. A gente percebe isso em você. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não está com vocês há muito tempo. E é por isso que vocês estão afundando a CCB. Vamos ouvir o restante. Nós somos 12. Os outros 11. Eu e o mestre estamos juntos. E irmão, e o que aconteceu? O Senhor começou outro assunto. Agora se preparam, que está chegando o dia, e o filho do homem vai ser preso, amarrado. Vão cuspir no rosto dele, vão bater e vão matá-lo. A responsabilidade, vão ficar comunhão para essa hora aí. Pedro chamou o Senhor longe dos 11, para um canto. Então, mestre, que é isso? Tu és filho de Deus. Deus me revela as coisas. Longe de ti que te aconteça isso, Senhor. Não vai ser preso nem morto, não.
Que espírito é esse, irmão? O quê? Com elogio, com sabedoria, com jeitinho. E o brasileiro, com jeitinhos, né? E tem um ali que tá dando santo Deus, como diz, ai que maravilha, o cara tá ensinando tudo errado, distorcendo a Bíblia. Santo Deus, irmão, ai que lindo. Jesus não ia morrer, não ia derramar seu sangue e não ia nos remir da morte eterna. E quem queria isso, não? Aquele que está falando na boca de Cristo. Então, o Senhor, está muito bem escrito, o Senhor chamou a atenção dos 11 e olhou para os 11 falando com Pedro: para trás de mim, Satanás, que não entende as coisas do céu, de Deus, entende só as coisas dos homens. Irmão, aqui não é banco de madeira, não é? Mas ela é mandado por esse banco de madeira, principalmente do tempo antigo, como aqui a tribuna, que às vezes um prego de tanto mexer o banco dele ali em movimento, o prego começa a subir, e pode rasgar a calça, pode machucar a criança, e, enfim, causar dano. O que é preciso fazer com esse prego? Pegar um bom martelo, uma marreta, se for possível, e dar umas boas marretadas para ele voltar no lugar certo. Aleluia. Irmãos, eu entendo que o Senhor, por amor à alma de Pedro, ele usou o mesmo princípio. Lá atrás disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. E ele saiu fora do lugar. A vaidade o deixou crescer. Agora o Senhor pegou um martelo invisível e deu umas boas marteladas para Pedro. Irmãos, não nos surpreendamos com essa pregação, que nem eu sabia que o Senhor pregaria isso. Dizemos é um outro assunto aqui, mas é a preparação para chegar ali. Agora, irmão, ora em nome do Senhor. Nós, ou por uma bênção, ou por um elogio, ou por, enfim, por algum motivo, vem uma vaidade, vem uma vanglória, vem uma soberba, e quem abrir essa porta, o inimigo entra. E aí precisa o Senhor permitir uma prova, é a martelada, uma reprovação, uma enfermidade, as marteladas vêm. E não reclama, Deus não me ouve, Deus não me ama. Não, está amando tanto que está colocando a gente no lugar de sério. É a marteladinha que vem do céu. E olha, irmão. E olha, Pedro tem 2 exemplos, e agora vai outro. Jesus veio socorrer os discípulos que desobedeceram, não esperaram ele, pegaram o barco e foram para o outro lado, mas não chegaram, a tempestade veio. Vocês acabaram de ouvir aqui, pessoal, né, que Deus vai dar martelada nas pessoas para colocá-las de volta no lugar. Olha só o absurdo que esse homem fala. Cuidado, gente, porque Deus às vezes vai lá e dá umas marteladas e vem uma prova, vem uma perseguição, vem alguma coisa. Você sabendo, vive nesse mundo de que se algo de ruim acontecer com ele, provavelmente pode ser Deus fazendo isso com ele. Porque é isso que é pregado na congregação que você no Brasil. Isso coloca terror nessas pessoas. Deus me livre viver a vida dentro de uma igreja dessa, onde você está sempre assustado, achando que Deus está te medindo a cada passo e a qualquer momento ele vai te dar uma martelada. Pelo amor de Deus, rapaz. Você vê que esses homens não têm nenhum compromisso com as escrituras, eles não estudam a palavra de Deus e o resultado é isso, essas pregações mentirosas, enganosas, que não têm base na Bíblia e o resultado disso é terrorismo espiritual. Vocês aí passando mal, né? Muitos tomando remédios pesados, né? Frequentando clínicas psiquiátricas, para poder se curar de um mal, de alguma coisa que os médicos às vezes não conseguem te explicar, porque como é que ele vai entender a origem CCB? Como que ele vai entender? Né? E você passa a sua vida inteira nesse sofrimento, né? E vai para a igreja tomar a sua droga, porque ele precisa ouvir a palavra todos os dias, que Deus o ama, né? E ele tem que ir lá para dentro e ele não sabe que é justamente aí que está te deixando enfermo. Vamos ouvir. O Senhor veio andando sobre as águas, e no meio da tempestade. E certamente entre um raio e outro, um relâmpago e outro, eles viram. E aí começaram a gritar: é um fantasma. Quer dizer, já tinham deixado o mestre, já estavam sofrendo tempestade. E aí está acreditando no fantasma. É um fantasma. Mas o Senhor gritou: não temo, sou eu. Senhor, se és tu, permita que eu vá andando sobre as águas para te encontrar. Ah, vem, Pedro, você quer vir? E ele saiu com esse fantasma. O Senhor vinha dele. E 11 vêm. Não é só o Senhor que anda sobre as águas, Pedro também anda. Mas de repente, irmão, ele se sentiu afundando. Foi a misericórdia do Senhor. Foi a misericórdia do Senhor. Pedro afundar foi o bem dele. Porque ele gritou: Senhor, socorre, em nome, pouca fé, porque duvidasse.
tomou pela mão e o colocou no barco seguinte. Você não imagina se Pedro tivesse ido tranquilo para sobre as águas, dar um abraço ao Senhor, vir os dois juntos, de braço dado, eles viriam, não sei, mas os dois novamente andando, entrar no barco, os dois andando sobre as águas. Ia haver uma diferença. O único apóstolo que andou igual Cristo sobre as águas é Pedro. Mas, irmão, imagine o mal que isso faria para Pedro. Cuidado, irmão. Cuidado com a glória, cuidado com a glória, cuidado com a grandeza, cuidado com os bons momentos econômicos, cuidado com os bons momentos da saúde. Eles ficam com essas pregação sem nexo nenhum. Ele pregou, ele está falando de Pedro ali, andou na água, de repente, sem fundamentação alguma, começa a dizer para as pessoas terem cuidado com a sua vida financeira, com o seu bem. Mas por que isso? Por que cuidado com isso? Isso é bênção de Deus. A pessoa só não pode usar todos os seus recursos que ela tem, seja rica ou seja pobre, né, para desonra a Deus. Tem que usar para a glória de Deus, né? Agora fica com esse discurso aí, colocando medo nas pessoas. Até quando a pessoa é abençoada materialmente, ela tem medo na CCB. Porque tudo na CCB gera medo. Eu preciso esvaziar a minha energia, para esvaziar a energia e entregar dentro de Deus. Cuidado. Cuidado. A grandeza abre porta para o adversário. Mas o Senhor amou Pedro e permitiu que ele afundasse e passasse vergonha e clamasse: Senhor, socorre-me. Quer dizer, nenhum dos outros precisou pedir socorro. Mas Pedro precisou pedir socorro. Na humilhação, irmão, o Senhor exalta. Na exaltação, o Senhor humilha. E ele não tinha mais coragem de ficar falando para ninguém. Só eu e o mestre andando por cima. Porque vamos falar, só que você afunda. E teve que gritar socorro, senão você ia morrer. Então, irmão, é um prego que se exalta, é um martelo que vem para o lugar. E se tem alguém passando prova, analisa a tua vida e vê porque Deus não vai pegar isso, eu não sei porquê. Mas alguém está chegando no nível que Deus te ama e te quer. Agora vai começar a descer a ripa nos ingleses que estão lá, porque depois daquela carta do diácono lá, pelo amor de Deus, pensa num povo futriqueiro esse que está aí na Inglaterra, né? Lógico que não é todos, mas aqueles que são mencionados lá, pelo amor de Deus, rapaz. Que é isso? Quem que aguenta ficar num lugar desse muito tempo? Ninguém aguenta. Agora ouça aí. Agora ele desce o porrete, olha aí. Né? Ele começa a falar, parece que ele sabe, né? Ele sabe, ele ouviu o vídeo, o áudio. E aí agora tem que dar um aviso para aquele povo, porque se continuar desse jeito, vão virar notícia de novo, logo aí, nos críticos. Ouça aí. A humildade, irmão. Às vezes a humildade vem pela humilhação. Ser humilde e ser humilhado são coisas diferentes. Às vezes tem a humildade por si mesmo, ou por pedir a Deus, ou por buscá-la, ou a humildade. Deus permite a humilhação. A pessoa humilhada, na humilhação adquire por preço caro a humildade. Deus permite. Mas, irmão, vai começar de mim, irmãos. Deus tenha piedade. Porque nós temos que manter a humildade, ou o Senhor nos humilha para alcançar a humildade. Glória ao Senhor. Então, o Senhor vem agora a multidão. Olha, ninguém em sã consciência que acende uma luz, na época a luz era candeia, como a lamparina, era um recipiente, irmãos, um recipiente que tinha um líquido combustível, normalmente era óleo de oliva, mas podia ser um outro combustível também, de óleo de baleia, de peixe, assim por diante. Um pavio, plantado aqui, e a candeia iluminando, e era a luz da época. Então, ninguém que à noite precisando acender uma candeia, vem com a candeia acesa e coloca debaixo de um banco, debaixo de um móvel, debaixo do alqueire, irmão. Nós não temos aqui, mas nas congregações normalmente tem aquele móvelzinho que a gente ajoelha. Então, nas casas onde tinha uma almofada, tinha um alqueire que era para ficar no nível das pernas, para horizontalizar, para descansar as pernas. Era um móvel que chamava alqueire. Ora, ninguém vai à noite, que precisa de luz, acender a candeia e pôr debaixo da cama, debaixo do alqueire. Mas disse o Senhor: quem acende a candeia à noite para receber visitas, ou para iluminar a sua casa, coloca no velador, no lugar alto, normalmente era um ângulo, irmãos, de 90 graus. E aí tinha uma tábua, um anteparo, que também encaixava nos 90 graus, e ali no lugar de pôr a candeia. Porque a luz irradiava para o ambiente. E quem chegasse no ambiente, e o ambiente claro, certo, irmãos? E nos dias de hoje não é diferente. Você não imagina se contratarmos um eletricista para vir colocar lâmpadas aqui na sala, e ele coloca a lâmpada debaixo da cadeira. Nossa, não perdeu o juízo. A lâmpada tem que ser no lugar
para iluminar o ambiente. Jesus disse assim, essa casa, esse tabernáculo tremendo, também tem a candeia. E a candeia do corpo dessa casa é o olho. E por isso Deus colocou o olho nosso no lugar mais alto do corpo. Nós não podemos ver que nenhum órgão externo estava no cérebro, estava dentro, para estar escondido, mas que todos os nossos órgãos que são sensoriais, que nos ajudam, o olho, os olhos, estão no lugar mais alto dessa estrutura, dessa casa, desse tabernáculo terra. Então Jesus falou com muita propriedade. A candeia do corpo é o olho. Se o olho teu, o olho de uma pessoa, for um olho bom, não no sentido bom que não tem como você falar, não é isso, não. De bondade, sem maldade, sem ciúme, sem rancor, sem ódio, um olho bom, um olho simples, um olho amoroso, um olho bom. Se o teu olho for bom, glória ao nome do Senhor. A tua casa espiritual está iluminada. Se o teu olho for bom, a tua casa, né? Eles não estudam o texto, não entendem, né, o que está sendo falado ali, né? Mas eu vou explicar uma coisa para você, Hélio Bianco. Para corrigir esse problema na igreja das más obras, é sobre isso que você está tentando exortar eles. Se o teu olho for bom, você vai ser todo mal, vamos tomar cuidado, gente. A única forma de você corrigir isso é pregando o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, porque o evangelho converte, o evangelho corrige. O evangelho muda as pessoas, o evangelho mostra outro caminho que as pessoas devem seguir. Você está entendendo? Então, isso que você está falando aí, na verdade, é apenas um discurso que é perca de tempo, porque essas pessoas vão permanecer e continuar com as mesmas práticas religiosas ainda, né? Segue aí, vamos ouvir. Ou a candeia colocada no lugar devido e ilumina o ambiente. Assim a tua casa, o teu corpo, o teu ser, a tua pessoa estará iluminada. Mas, olha aqui, irmão, como é que está escrito que o Senhor falou? Mas, se o teu olho for mal, mal comum, não é mal com ele, não é mal de pessoa má, olho mal, também o teu corpo será todo tenebroso, trevas. Veja, que tipo de olho é o teu? São todos versos do Evangelho. E nessa noite eu vou falar a começar de mim. O Senhor vai fazer uma análise introspectiva. Faça a tua análise, irmã. Faça a tua análise, irmã. Glória a Jesus. Como é que você está vendo as coisas? Como é o teu olho? Como é o teu olhar? É um olhar bom, de paz? É um olhar amoroso? Uma casa iluminada. Sai de nós, irmãos, se raiva entrar, ódio, ciúme, todo tipo de coisa má. Deixa eu explicar mais uma vez, tá? Ele está tentando exortar as pessoas, mas essas pessoas que fizeram tudo aquilo com o diácono, né? Aquelas duas irmãs da piedade, que eu não sei o nome delas, mas pelo que a gente viu lá, são duas futriqueiras, pessoas que estavam a todo momento tentando o mal contra o diácono, né? São pessoas que são ligeiras em praticar o mal, como diz lá na palavra de Deus, né? Aqueles outros conservos injustos e falsos, né? Que eram aqueles anciões, aqueles outros diáconos, né? Os outros daqui do Brasil, né? Vocês só vão conseguir mudar isso com o evangelho, e eu vou explicar para você. Porque o Hélio Bianco agora está exortando o amor, ele quer que as pessoas amem. Só que a Bíblia ensina que Deus, quando converte a pessoa, ele prepara para ela as boas obras. De que forma que isso quer dizer que Deus prepara ela? Não é que Deus vai vir doutrinar a gente, ou ele vai vir adestrar a gente para as boas obras. Não. Porque quando Deus nos converte, ele também nos envia o Espírito Santo. O Espírito Santo entrando em nós, ele traz para dentro de nós o amor de Deus, né? Que é um amor misericordioso. Tá? E isso está lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, que diz assim: porquanto o amor de Deus não traz... porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nesse verso está dizendo que o amor de Deus está dentro do Espírito Santo, a qual esse Espírito nos foi dado. Deu para você entender? E aí vai vir os frutos do Espírito Santo, que é o que fala lá em Romanos também e também em Gálatas.
ok? Então vê se você entende esse seu discursinho emotivacional, sem evangelho, né? Sem explicação do evangelho, sem uma pregação do evangelho, isso não resolve nada. Isso é apenas perca de tempo o que o senhor está fazendo aí, tá? Vamos seguir aqui. E nós olharmos com crítica destrutiva, olharmos, irmãos, com ciúme, olharmos com ódio para alguém, o mal não vai para a pessoa, vai para ti mesmo, a mim mesmo. Se olhar para mim com reprovação, com rancor, com ódio, peguei raiva dessa pessoa, que prejuízo seu, meu. Se o mal tiver no meu olho, minha casa vai entrar. Bendito Deus. Bendito Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, será que o teu esposo é tão ruim como você enxerga? Ou é o teu olho que é mau? Aleluia. Irmão, será que quem você está criando aí tão homem? Ele é tão ruim assim? Ou é o teu olho que é mau? Que Deus nos ajude, irmão. Oremos com perdão, oremos com amor, oremos com reconciliação. Vira luz na tua casa espiritual. E vira luz nesta causa. E o Senhor vai dar uma saída maravilhosa. Algum casamento, alguma união, algum matrimônio que está prestes a desmoronar. Irmão, olha o nome do Senhor. A medicina, irmão, a oftalmologia não aprendeu a fazer transplante de olho. Aqui está entre nós, irmão, a oftalmologia espiritual. E o Senhor pode fazer um transplante de olho espiritual. E alguém que veio vendo de um jeito, vai voltar desse mundo vendo de outro. E voltemos enxergando com carinho, com perdão, irmão. Perdoa. Ah, mas eu vou perdoar. É uma pessoa que todos sabem quem é. Tá bom, e Deus sabe também. E o teu ódio não vai atingi-lo. Vai fazer mal para você. Então hoje, irmão, irmã, é a palavra de Deus. Vamos aceitar esta palavra como um colírio que vem do céu. Um colírio espiritual. Para mim, para a Irmandade. Como um transplante, se o colírio não resolver. Glória ao nome do Senhor. Volte enxergando diferente. Volte enxergando com perdão. O perdão vai fazer bem para quem vai ser perdoado. Mas vai fazer muito mais bem para quem perdoar. Porque as trevas vão embora e a luz brilhará como uma candeia, como uma boa iluminação que nos permite ver até a letrinha pequena. Você viu um discurso vazio, cara. Já está acabando aqui, tá? A pregação. Uma pregação, não dá nem para chamar de pregação, isso é um discurso vazio. Lê o evangelho, não consegue pregar o evangelho, não prega o evangelho, fica tentando também usar o momento da palavra para dar algum tipo de resposta, para poder falar alguma coisa para o povo que está ali dentro, querendo dizer para o povo que está ali dentro, né? Ou seja, ele está sempre tentando fazer uso, né? Para benefício do próprio império deles, benefício dele. Não estão preocupados em ir lá e pregar verdadeiramente a palavra e o evangelho. É lamentável. Segue aí. Assim também a tua vida, guardando essa palavra, não deixando a grandeza de pegar, não deixando nenhuma maldade através de ti ter sequência, encerra, glória ao nome do Senhor. Quebra esse ciclo, fecha esse ciclo de maldade. Ama quem falou mal de ti, glória ao nome do Senhor. Perdoa aquele que errou contra ti, e o Senhor vai te abençoar. O Senhor te iluminará para fazer isso. Porque alguém pode pensar, mas será que o irmão que está pegando ele faz assim? Olha, irmão, o homem, e às vezes o sangue também sobe, nós não temos condição. Mas se o Senhor Jesus estiver em mim, eu terei condição. O irmão terá também. E a irmã terá, porque é o Senhor que fará isso na tua vida. É a palavra de Deus seja louvado. Amém. Com uma oração, vamos É isso, pessoal. Tá? Uma pregação totalmente vazia, tentando dar uma resposta para os críticos, ao mesmo tempo dizer para as pessoas começarem a fazer coisas boas, parar de fazer essas futricadas, essas coisas, né? Que acabou culminando com a renúncia do diácono. Ele não fala sobre isso, lógico, mas fica subentendido isso, né? Uma pregação dessa 2 dias depois, né, daquela carta, e no mesmo lugar ali na Inglaterra. Ok, gente? Então, é lamentável, né, a falácia do Hélio Bianco dizendo que não pode criticar, quem critica blasfema,
né? E mais esse monte de falácia que ele fez. Ele só não explica para as pessoas, porque talvez ele também seja um ignorante bíblico, não sabe, né? Que Jesus Cristo era um crítico, e um crítico dos maiores que já existiu, e todos os seus discípulos e apóstolos também fizeram a mesma coisa. Não à toa que irritaram o clero dos religiosos da época, e eles arrastaram Jesus e também João, Pedro, ao sinédrio para açoitá-los, né? Mandando eles pararem de criticar o ministério. Jesus foi morto por chamar aqueles homens de hipócritas e filhos do diabo. Tudo isso gerou uma forte ira daqueles homens de Jesus. Pedro, Paulo, João, aliás, e Pedro foram arrastados porque repreenderam aqueles homens e disseram, jogando na cara deles: vocês são culpados por tudo que aconteceu, principalmente pela morte de Jesus Cristo, um justo de Deus, e vocês mataram ele, tá? As críticas eram feitas assim, ok? Não tem esse negócio de eles estavam blasfemando e não pode, tem que entregar na mão de Deus. Isso é tudo falácia de vocês. Deus abençoe e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço, pessoal.